Olá, hoje vamos falar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa e venho também trazer o meu abraço fraternal da nossa casa de oração, Esperança e Consolações, para vocês do centro desta casa que me abraça nesse momento, que me recebe tão carinhosamente, o CEVV, né? Queridos irmãos, vamos falar do Espiritismo? Pois é, mas hoje eu vou fazer uma homenagem aos 80 anos do livro Parnaso Além Túmulo, o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? Em 1932, que nos diz o seguinte: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor da eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de vaidade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma bênção e o mestre amado é Jesus. Cassimiro Cunha. Vamos agora falar do Espiritismo, os seus conceitos, a abrangência, o que ele nos revela? Vamos lá. Muita gente fica a perguntar: o que será Espiritismo? E já até me disseram isso. Minha mãe, por que a senhora vai para o centro? Por que Espiritismo? Ou minha tia, ou minha amiga, enfim. Muitas pessoas, né, perguntam. Então, gente, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e das relações com o mundo corporal. Simples, né? É um conjunto de princípios revelado pelos espíritos superiores e contido nas obras de Allan Kardec. Constituem a base da codificação espírita as seguintes obras. São 5. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Gente, Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus quando esteve encarnado na Terra. Foi revelado no devido tempo, quando a humanidade se encontrava preparada para receber tais ensinamentos. Veio recordar e complementar o que Jesus ensinou. O que o Espiritismo revela? Conceitos novos e mais aprofundado a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da existência terrena e qual a razão da dor e do sofrimento. E a sua abrangência? Abrange
todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. E deve ser estudado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como o científico, quando vai pesquisar, né? Quando vai ver a ciência, aplicada à ciência, nas pesquisas dos seus fenômenos, né? O filosófico, quando vai designar, fazendo as perguntas, quem, qual, de onde, quando questiona, os questionamentos é a área filosófica. E o religioso é quando a criatura designa o quê? Quando a criatura se une ao Criador, essa ponte, né, que liga a criatura ao Criador, é a parte religiosa do Espiritismo. E mais, o aspecto ético, moral, educacional e social. O que o Espiritismo ainda ensina? Olha só, o Espiritismo ensina que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Ainda nos ensina que o universo é a criação de Deus e abrange todos os seres, racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Nos ensina também que, além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, né? Existe o mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrange tanto as leis físicas como as leis morais. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Há pessoas que não acreditam, mas nós que abraçamos o Espiritismo, acreditamos piamente nisso, com certeza, né? O homem é um espírito encarnado em um corpo material, temporariamente, ou seja, nós somos espíritos vivendo temporariamente no corpo físico. E um dia vamos ter que deixar e nos tornarmos simplesmente espíritos. Somos criaturas imortais. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo. É considerado como um banco de dados onde ficam guardadas todas as nossas lembranças. As nossas memórias ficam no perispírito, que é a cópia do corpo físico. Então, quando alguém diz que vê um espírito, ele não vê o espírito, que é uma centelha divina. Ele vê o perispírito. Os espíritos são, portanto, seres inteligentes da criação. Constitui um mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Nós somos seres imortais. E quem pensa, meus irmãos, não é o corpo físico. Quem pensa é o espírito. Nós, sem o corpo físico, somos só espíritos. Sem ele, só a vida espiritual. Entenderam? Vamos lá. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem intelectualmente e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição. Preservam a sua individualidade, antes, durante e depois de cada encarnação. Somos espíritos individuais. Vivemos várias outras encarnações, outras possibilidades de evoluir.
Por exemplo, eu hoje, nessa encarnação, eu sou Cleo. Estou Cleo, não sou Cleo. Eu estou Cleo. Por quê? Porque em outras encarnações eu posso ter sido ou homem ou mulher e ter outros nomes, de acordo com a necessidade de cada um de evoluir. Os espíritos reencarnam tantas vezes forem necessárias ao seu próprio aprimoramento, até quando chegar à perfeição. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Todas as religiões sabem que existe espírito. Quando alguém morre, fala assim em outras religiões, né? Fulano morreu, o espírito foi para o céu, o espírito foi para o purgatório, o espírito foi para tal lugar. A alma de fulano, a alma é o quê? O espírito. Foi o corpo que foi? Ou foi o espírito? Em todas as religiões, só não admitem a reencarnação. Gente, o espiritismo não tem corpo sacerdotal. Não adota em suas reuniões paramentos, bebidas alcoólicas, incenso, né? Fumo, altares, imagens, andores, velas, procissões, talismãs, amuleto, sacramentos, concessões de indulgência, horóscopos, cartomancia, pirâmide, cristais, búzios, rituais ou qualquer forma de culto exterior. Não é espiritismo. Não é espiritismo. O espiritismo, nós espíritas, não impomos os seus princípios, os princípios do espiritismo, né? Apenas nós convidamos os interessados em conhecer, a submeter os ensinos espíritas ao crivo da razão antes de aceitá-lo. Nós não convertemos ninguém. Não prometemos céu, nem inferno, nem purgatório, nem nada. Não fazemos promessa nenhuma. Não confirmamos nada que não seja dentro dos padrões, dos princípios espíritas, dos ensinamentos de Jesus. Respeitamos toda e qualquer religião. Respeitamos a todos. Certa feita, aqui na nossa casa, apareceu uma pessoa, veio nos visitar, estava tendo assim, atendimento médico. E quando tem atendimento médico, tem pessoas de todas as... que é uma casa do Senhor, uma casa pública, não é uma casa que vem todo mundo. E nós abraçamos todas as pessoas, independente da sua religião. E uma das pessoas que estavam ali ficou curiosa e disse: o que é que acontece aqui? Eu expliquei para ela e disse: você está convidada a vir assistir uma doutrinária, uma reunião, nós temos reunião tal dia, tal horário. Aí ela disse assim: nem pensar, porque eu morro de medo de espíritos. Aí eu disse: é medo de espíritos? E você é o quê? Ela: eu sou fulana. Eu digo: você é um espírito, temporariamente vivendo nesse corpo físico. Você não tem medo de você? Então, se você vê, tive a oportunidade de ver seu pai, sua mãe, que já está do outro lado, na sua frente, você vai dizer que não é ele?
vai rejeitar seu ente querido só porque você não acredita em espírito? Você já ouviu falar em casa mal assombrada? São os espíritos que estão agindo ali. Antigamente se falava fantasma. E fantasma porque são o quê? São os espíritos, né? São os espíritos que resolvem fazer determinado tipo de brincadeira. Quando pessoas crédulas que acreditam em que haja fantasma mesmo, né? No começo, quando a pessoa adentra a doutrina espírita, até que ela sente medo, porque não tem o contato com a doutrina, não estudou ainda, né? Quando eu comecei na doutrina, eu tinha assim, obsessão por livros. Então eu andava com o livro debaixo do braço, como se, sabe, como se aquilo fosse me criar uma barreira no lugar que eu fosse. Eu queria mudar todo mundo, eu queria que todo mundo fosse diferente. Eu achava que as pessoas à minha volta, meus parentes, meus amigos, tinham que mudar. Mas com o decorrer do tempo, que eu fui conhecendo o Espiritismo, fui lendo os livros de Allan Kardec e mais as obras complementares de André Luiz, de Divaldo Franco, de uma série de outras pessoas, né? Wanderlei de Oliveira, enfim, então, uma série de autores espíritas que eu fui aprendendo que eu não tenho que melhorar os outros, eu tenho que melhorar a mim mesmo. É a minha transformação moral que é importante, a minha transformação. E as pessoas não querem se transformar, as pessoas não querem mudar, elas querem permanecer no seu oba-oba. Então, quando diz que tem que mudar e tem que estudar para se tornar uma pessoa melhor, elas não querem renunciar às coisas perecíveis do mundo, esquecendo que um dia ela vai ter que prestar contas, ela vai ter que ir para o mundo espiritual e lá vai ser prestado conta da sua vida, o que é que ela está fazendo aqui, o que foi que ela fez. Não vai perguntar a ela se ela é rica, se ela é pobre, se ela é loura, se ela é isso, aquilo. Não vai perguntar o que foi que ela fez. Todos nós vamos ter que prestar contas das nossas atitudes, dos nossos atos. Quando eu desencarno, eu vou para onde? Você vai, não vai nem para céu nem para inferno. Você vai para onde a sua consciência lhe levar. Se você semear o bem, você só vai colher o bem. Se você semear o mal, você vai colher o mal. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, já nos disse Jesus Cristo, não é? Pois bem, Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E o Espiritismo é a doutrina que ensinou e exemplificou, é a expressão mais pura da lei de Deus. Quem segue a lei de Deus, quem acredita que existe um Deus acima de tudo, abraça o Espiritismo. E quem conhece Jesus, não se afasta do Espiritismo. Porque conhecer Jesus é beber da água da sabedoria, é beber a água da eternidade. Quem conhece Jesus não se afasta da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo. Então, há pessoas que dizem, eu saí do centro por isso, por aquilo outro, e você está em que centro, em que casa espírita? Nenhuma, porque eu ia lá e tenta justificar porque abandonou. É porque ela realmente, Jesus ainda não tocou o seu coração. Porque na hora que tocar, elas abraçam o Espiritismo. O que será do Espiritismo? Será o que nós fizermos dele. O Espiritismo é a doutrina que prega a esperança e a consolação. A prática da caridade, do perdão e da misericórdia. O Espiritismo respeita todas as religiões, valoriza os esforços para a prática do bem e trabalha
pela confraternização entre todos os homens, independente de raça, de cor, de nacionalidade, de nível cultural, de nível social, de crença, porque é uma doutrina de Jesus. É uma doutrina de Jesus. Então, meus amigos, vamos conhecer o Espiritismo. Eu convido você que está do outro lado a conhecer o Espiritismo, a conhecer a doutrina dos Espíritos. No dia que você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer dele o seu livro de cabeceira e buscar nas suas mensagens, as mensagens de Jesus, o consolo para as suas aflições, para as suas dores, para as suas incertezas, a sua vida melhora. Sabe por quê? Porque você vai estar se melhorando. Então, quando a gente se melhora, tudo à nossa volta também melhora. Não vamos querer melhorar o outro, não. Vamos melhorar nós mesmos, nos transformando, seguindo os ensinamentos de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Então, meus amores, que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, que possamos seguir o caminho. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então sigamos esse caminho, o caminho que leva a Jesus. Porque se estivermos com Jesus no nosso coração, na nossa mente, passar por qualquer tipo de tempestade vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Muita paz, muita luz em nossos caminhos. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, meus irmãos. Confiança e fé, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Deus é o nosso Criador, Jesus é o governador do planeta Terra. Ele está no leme, ele está no direcionamento, ele está nos conduzindo. E uma folha, um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Então confie em Deus, confie em Jesus, que tudo vai dar certo. Confia e segue. Deus está contigo e Jesus no comando de todas as coisas. Muita paz e muita luz.